Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai, te amamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado muitos motivos para celebrar e comemorar. Pai, eu pude participar pessoalmente da maior parte desses 26 anos. E eu tenho visto com meus próprios olhos a fidelidade do Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo que já passou, mas com grande expectativa, sabendo que não acabou. Tem muito mais histórias para serem contadas, muito mais testemunhos para serem comunicados. E eu te dou graças, Pai, porque hoje à noite é a tua plataforma para poder fazer novos milagres. Te damos graças, consagramos todo esse culto, todo esse tempo a Ti. E que o Espírito Santo seja o nosso ministro da noite. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Amém. Vocês podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Para você que é novo aqui na nossa igreja, quero dar as boas-vindas para você e dizer, embora que teve esse vídeo me apresentando, eu também sou pastor dessa igreja, viu? Caso alguém tivesse alguma dúvida, tá? Há 23 anos, mais ou menos, eu e Edma assumimos essa igreja quando ainda operava lá em Hermes Fontes. Hoje, Hermes Fontes, onde ficava a igreja, é onde fica a sala dos adolescentes. Olha como Deus faz as coisas. E graças a Deus está enchendo já de adolescente. Tem algum adolescente aqui hoje nesse culto? Adolescente, você tem que dar um grito de guerra, né? Tem algum adolescente aqui? Melhorou, mas está meio fraquinho mesmo assim. Mas a gente está feliz com todos. Quero também agradecer a vinda, a visita dos nossos colegas, né? Nossos amigos, muito mais do que colegas, os pastores e ministras de Deus que estão aqui presentes. A gente está realmente muito alegre. Eu estou bem animado com a palavra que eu tenho para ministrar hoje, viu? Eu estava falando com minha filha no caminho para cá, eu disse, filha, eu estou feliz, viu, com essa palavra. Eu creio que ninguém vai se decepcionar por ter vindo na igreja hoje à noite. Quem crê no mesmo Deus que eu creio? Aquele Deus que faz abundantemente além do que podemos pedir ou pensar. Então eu não sei qual foi a sua expectativa em vir hoje à noite, mas eu quero declarar que Deus não somente pode, mas Ele vai fazer mais. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você crê nisso, eu quero que você pegue na sua Bíblia. E nós vamos fazer a Bíblia se transformar em espada. Você sabe que a Bíblia na sua mão nada mais é do que um registro de palavras inspiradas por Deus. Mas a Bíblia se torna uma espada quando ela é misturada com fé no seu coração. E quando ela sai da sua boca, agora sim, é a espada do Espírito. E aí faz muito dano no reino das trevas. Quem está preparado para fazer dano no reino das trevas? Na sua vida, chega de apanhar do diabo. Está na hora de fazer dano no reino das trevas. Yeah. Aleluia. Então levante sua Bíblia ao Senhor. Declare comigo, Senhor, eu amo tua palavra.
ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa, que ela transforme a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Tem gente aqui da nossa igreja que tem ouvido eu fazer essa declaração há anos, e se eu calasse a boca, eu creio que já ia continuar falando tudo certinho. Amém? Isso é bom. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 19 e versículo 7. Vamos quase no final do livro hoje. Sabe que tem gente que é assim, quando pega um livro, a primeira coisa que faz é vai até o final do livro para ver como é que termina e depois começa a ler o início. Pois a gente vai logo no final, desde o princípio. Apocalipse capítulo 19 e versículo 7. Eu vou começar a ministrar algumas coisas hoje que eu nunca ministrei publicamente. E depois eu vou misturar isso com algumas outras coisas que eu creio que vai sincronizar e trazer ao seu entendimento coisas preciosas nessa noite. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amém? Esse é um versículo escatológico, está apontando para o futuro, para um evento que ainda não aconteceu. E que evento é esse? É uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro. E note no início do versículo que as pessoas presentes nesta festa estão muito alegres, regozijando, exultando. Amém? Agora, há duas personagens importantes para destacar aqui: o Cordeiro e a esposa. O Cordeiro é uma representação de Jesus. Quando João Batista estava batizando pessoas no Rio Jordão, Jesus veio se aproximando. E quando João o viu, ele disse imediatamente: eis o Cordeiro de Deus. O cordeiro era um animal que era sacrificado no Antigo Testamento para que o pecado do homem pudesse ser temporariamente perdoado. No Novo Testamento, Jesus foi sacrificado para que o pecado do homem fosse permanentemente perdoado. Agora, no final do versículo, a Bíblia fala sobre uma esposa. E esta esposa está descrevendo a igreja. Em 2 Coríntios 11, versículo 2, Paulo estava falando para a igreja, e ele disse: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então veja que Paulo chama Cristo de esposo da igreja. Então as bodas do Cordeiro é a grande celebração do casamento entre Jesus e a igreja. Agora, para entender melhor o significado disso, é importante conhecer um pouco a cultura de um casamento judaico. Porque é com esse tipo de casamento que a Bíblia traça o seu paralelo com as bodas do Cordeiro. Os casamentos, na verdade, judaicos, eles
nesses tempos bíblicos, eles eram bem diferentes do que os casamentos hoje que nós frequentamos e que nós celebramos. Esses casamentos, eles eram divididos em 3 partes. A primeira parte era o noivado. Mas é importante saber que nessa época, os casamentos eram arranjados. As pessoas que decidiam quem casava com quem eram os pais. Então, o pai do noivo negociava com o pai da noiva algum dote, que seria o preço para pagar para poder casar com a sua filha. E esse pagamento poderia ser com animais, com terras, com ouro, ou com qualquer coisa que eles determinavam que era justa. Inclusive, essa negociação entre os pais acontecia às vezes quando os seus filhos ainda eram crianças. Até mesmo a partir de 2 anos de idade, às vezes negociavam o casamento dos filhos. Aí quando eles alcançavam uma idade aceitável para casar, que naquela época era normalmente na fase da adolescência, inclusive a própria Maria, ela se casou com cerca de 15 anos de idade. Então, a partir do momento que chegassem nessa idade aceitável, então, eles se casavam. Agora, nessa fase inicial do relacionamento, o casal não podia ter nenhum relacionamento ou nenhuma relação sexual. Mesmo estando legalmente casados, com contrato e tudo. Porque para o judeu, o noivado já era considerado um casamento. É por isso que José queria se divorciar, a Bíblia diz, de Maria, quando ele soube que ela estava grávida. Porque isso aconteceu justamente nessa fase da abstinência. Então, obviamente, José achou que sua esposa pulou a cerca, até que o anjo revelou que ela foi grávida do Espírito Santo. E aí essa fase de abstinência sexual durava cerca de 1 ano. Agora, quantos de vocês solteiros gostariam de esperar 1 ano para ter relações com seu cônjuge depois de casar? Levante sua mão. Quando eu casei, eu não queria esperar nem 10 minutos. Eu lembro quando terminou o casamento, já chegou a hora de ir embora para a lua de mel. Eu lembro botando as malas dentro do carro. Eu nunca vi tanta dificuldade. Parece que a mala cresceu de tamanho. Eu só lembro empurrando. Desgraçada, entra nessa mala. Então, por que o casal judeu não poderia ter relações mesmo sendo legalmente casados? Porque na cultura deles, assim que o casamento fosse assumido, o noivo então retornava para a casa do seu pai. E ele ficava lá durante 1 ano, construindo um anexo na casa dele, que serviria para ele e a sua esposa depois. Esta é a primeira fase do casamento judaico. Já a segunda parte do casamento tratava-se do retorno do noivo. Depois desse 1 ano de preparação, o noivo voltava para buscar sua noiva. E nessa fase, as madrinhas da noiva que eram virgens
iam ao encontro do noivo, porque era a responsabilidade delas conduzi-lo até a sua noiva. Isso sempre acontecia durante a noite, por volta de meia-noite. Por isso elas precisavam levar lâmpadas para poder iluminar o caminho do noivo até a chegada na casa onde a sua noiva estava hospedada. Inclusive a parábola das 10 virgens é baseada justamente nessa realidade. E aí vem na terceira parte do casamento judaico, que era a celebração em si. E eu vou lhe dizer, os judeus sabiam festejar. O casamento, eu sei que hoje em dia, pessoas gastam muito dinheiro em casamentos, né? Gastam dinheiro que tem e que não tem. E sabe, às vezes, dependendo de onde é, aquele investimento todo acaba em 1 hora, 1h30, 2 horas, sei lá. Mas o casamento judaico durava 7 dias. Amém? E a noiva era levada até a casa do pai do noivo, nesse dia, onde muitos convidados estavam aguardando. E era nesse momento que o casamento finalmente era consumado com uma relação sexual. Agora veja, hoje, nós que somos filhos de Deus, estamos vivendo a fase de noivado. Jesus, ele pagou o preço para poder estar casado conosco, que foi o próprio sangue dele. Mas depois ele foi embora para preparar um lugar para nós. João 14, versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora veja o que ele diz no próximo versículo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vos também. Então esta é a passagem que fala sobre casamento. Quando você entende o processo do casamento judaico, então isso fica claro. Agora veja que Jesus, assim como aquele noivo, ele vai voltar para nos buscar. E isso é o que acontece no arrebatamento. Mas a consumação plena do nosso relacionamento com Jesus só vai ocorrer mesmo nas bodas do Cordeiro. Essa é a terceira e última etapa. Esse é o momento quando finalmente estaremos na presença de Jesus para toda a eternidade. Alguém pode dizer glória a Deus? E sabe, segundo Apocalipse 19:7, vai ser uma grande festa esse momento, com muita alegria, com muito regozijo. Quem acha que vai ser uma farra santa nesse dia? Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você não precisa esperar por esse dia para começar a festejar. Aleluia. Deus quer que vivamos a nossa vida terrena em clima de festa. E em que momento melhor para falar sobre isso do que na festa do aniversário da nossa igreja? Amém? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vivendo a sua vida hoje, no presente, aqui ainda na terra, em clima de festa.
Aleluia. Sabe, se você crê no que Deus tem feito por você no passado, e no que Ele vai fazer ainda no futuro, então não tem como não estar em clima de festa no presente. É algo automático. Quem não está em clima de festa, ou não entendeu o que Deus fez no passado, ou ainda não entendeu o que Ele está prestes a fazer no futuro. Mas quando há pleno entendimento, aleluia, você não pode tirar o sorriso do rosto. Amém. Você já esteve sozinho, e aí você estava meditando, e aí alguém que você nem sabe que estava lá perto de você, olha para você e diz, por que você está sorrindo? E você nem se tocava que estava sorrindo. Mas é porque você estava viajando, você estava pensando e aquilo trouxe alegria. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se lembra do que Deus já fez e do que Ele está prestes para fazer, vai trazer um sorriso no seu rosto. É automático, você nem percebe, mas está lá. Aleluia. Tem gente que está assim agora. Você deve ter lembrado. Queria que você abrisse em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Aqui diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo está nos mostrando o que foi que Jesus fez com o diabo e com os demônios. A Bíblia diz que ele triunfou deles na cruz. Aleluia. A Bíblia triunfou foi traduzida da palavra grega triambuo. E a palavra triambuo era um termo comum que os romanos usavam no mundo antigo. Ele descrevia uma procissão celebratória. Uma procissão celebratória. Quando, por exemplo, um general romano ganhasse uma batalha considerável, então ele preparava um desfile de vitória nas ruas da cidade de Roma. E esse era um momento de grande festa, de grande celebração, de vibração. Era um dos momentos mais importantes e mais empolgantes que poderia acontecer em Roma. O desfile da vitória. O desfile depois de uma grande conquista. E nesse desfile, todos os reis e líderes que eles haviam derrotado, eles eram arrastados de trás. Mas antes de arrastá-los, eles tiravam a sua roupa, deixando eles totalmente nus. A ideia era de deixá-los humilhados e envergonhados ao máximo. Além disso, os dedões das mãos e os dedões dos pés eram cortados. Isso era para mostrar que eles nunca mais seriam uma ameaça. Eles não poderiam mais segurar uma espada na mão. Eles não poderiam mais correr velozmente. Agora, ao escrever aos Colossenses, Paulo aludiu a esta ilustração específica com um propósito. Para nos mostrar que tudo isso que os romanos fizeram com seu inimigo no natural, Jesus fez com nosso inimigo
no reino espiritual. Aleluia! O diabo anda por aí, né? Ao derredor, rugindo como leão, mas ele anda assim. Os dedões já foram cortados. Outra coisa, ele não tem roupa não. Deus já deixou pelado, zerado, sem arma. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz que o diabo já foi derrotado e envergonhado por Jesus? Talvez você está aqui, você nem sabia disso. Talvez você entrou aqui com medo do diabo. E toda vez que você ouve o nome diabo, você já fica meio tremendo. Não fale o nome dele. Eu já fico apavorado. Não, mas você vai aprender hoje aonde ele está. Ele está debaixo dos seus pés e debaixo dos meus pés. Amém. Jesus lhe derrotou. E Paulo, ele usa essa ilustração estrategicamente. Esse era um dos propósitos principais de Paulo em usar essa palavra grega. Porque ele queria ilustrar de forma nítida. Não foi isso que Jesus fazia quando ele ensinava em parábolas, em histórias. Ele tentava explicar algo espiritual por meio de uma história que era tangível, algo que a gente poderia enxergar com os olhos, algo que a gente poderia entender com facilidade. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: eu tenho que mostrar a eles aonde o diabo está, que ele não é esse monstro todo que as pessoas pensam, ele não é essa besta assim, invencível. Eu tenho que ilustrar para eles como ele foi derrotado. E ele usa essa palavra. Essa foi uma prioridade para Paulo. Mas, queridos, quando eu estava refletindo sobre esse momento nosso juntos, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que não é só isso que Paulo quis mostrar. Ele também queria mostrar o pós. Aleluia. Ele queria mostrar a alegria e a celebração no coração dos romanos por causa daquela vitória. Ele queria ilustrar a festa, a alegria, o regozijo por saber que o inimigo foi derrotado. Amém. E sabe que Deus, assim como eles, naquele dia estavam em clima de festa, Deus quer que nós vivamos todos os dias em clima de festa, porque o nosso inimigo já foi derrotado. Aleluia! Diga: o diabo não vai roubar a minha alegria, porque eu estou em festa. Você achou que estava vindo para a festa da igreja com uma duração de 4 dias e Deus está te sacudindo hoje à noite dizendo: não, você vai sair daqui para nunca mais deixar de festejar na sua vida. É uma festa contínua, é uma festa perpétua na presença de Deus. Pulando e soltando de alegria. Por causa daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Quantos sabem que Deus não parou de agir na sua vida? Você diz: ah, mas Deus já fez tanto. Não, Ele só estava aquecendo. Amém? Eu lembro quando eu estava na Argentina. Primeira vez que eu experimentei CrossFit. Me arrependo até hoje.
Eu não sabia como era. Aí o professor estava lá, eu estava no horário dele, ele disse, ok, faça isso, aquilo, outro. Aí eu fui fazendo. Quando terminou, eu estava tão cansado. E eu disse, graças a Deus, terminou. Ele disse, ok, vamos começar. Eu disse, como é? Ele disse, vamos começar. Eu disse, eu não terminei agora. Ele disse, não, esse foi o aquecimento. É assim que Deus está fazendo na nossa vida. Quando você achou que terminou, Deus diz, não, eu só estava aquecendo. Agora que você vai ver. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, no Antigo Testamento, Deus ensinou ao povo judeu como festejar. Isso era importante para Deus. Você acha que Deus não está envolvido? Tem gente que acha que não pode rir na igreja. Não, a igreja é sagrada. Não pode demonstrar nenhum tipo de emoção. Eu lembro que eu namorava uma menina no colégio. E ela me convidou para a igreja dela, a igreja tradicional. Essa igreja era tão morta e tão fria, que eu estava no banco de trás. Eu usava óculos naquela época. Eu sei que eu baixei a cabeça, ou para orar, ou ler a Bíblia, alguma coisa. E o óculos era um pouco folgado, aí caiu do rosto e bateu no chão. Quando o óculos bateu no chão, era tão morto na igreja, todo mundo olhou assim. Todo mundo ouviu. Porque tem lugares que entendem que você não pode expressar emoção, esse negócio de saltar, de dançar, isso aí não existe. Então, não conhecem a Deus. Pelo menos não o meu Deus, não o Deus da Bíblia, porque no Antigo Testamento, Deus ele ensinou ao povo como celebrar. Ele estabeleceu várias festas para serem comemoradas durante o ano todo. Quando estava terminando uma, já era a hora de começar a outra. Quando estava terminando aquela, já estava iniciando o momento da outra. Era uma festa após outra festa. E hoje Ele quer nos ensinar também como celebrar. E como é que o Filho de Deus da nova aliança celebra? Pela fé. Diga, pela fé. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. E quem, não havendo visto, há mais, falando sobre Jesus aqui, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe alegria e alegria. Existe uma alegria emotiva que até o incrédulo ele percebe, ele experimenta. Se você dá dinheiro para um incrédulo, ele vai ficar alegre. Amém? Se você dá um presente para uma pessoa que nem a Deus tem, ele vai experimentar uma porção de alegria. Mas a alegria que vem do trono de Deus é diferente. Essa é uma alegria indizível, não tem palavras. Você não tem como explicar, não tem dicionário que descreve as características, a raiz
de uma alegria dessa. É uma alegria indizível. Por que indizível? Porque é cheia de glória. Cheia da glória de Deus. Aleluia. É por isso que pessoas, quando perguntam para aquele crente que eles acham que é maluco, que está rindo à toa, ele disse: por que você está rindo? Eu não entendo. Era para você estar chorando. Tanta coisa que já veio contra você. Era para você estar amaldiçoando a Deus. Você está louvando. O que é que deu na sua cabeça? É porque você não entendeu. Essa alegria que eu tenho é indizível e é cheia da glória do Senhor. Quantos sabem que em Deus tem coisas que não dá para explicar, não? É por isso que o salmista, pensando sobre isso, ele disse: olha, o negócio é o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei lhe explicar, mas provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Veja, ele disse: mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia da glória. Essa ordem é importante. Quando alguém está crendo, ele vai ter uma reação. E esta reação é exultação com alegria indizível e cheia de glória. Verdadeira fé vive em clima de festa. Se você não está em clima de festa, então você não está em fé. Obrigado pelo entusiasmo, eu sabia. Antes de vir para cá eu já sabia. Mas quantos sabem que de vez em quando a gente precisa ser sacudido? A gente precisa que alguém diga: ei, rapaz, acorde. Você diz: você está crendo? Eu estou crendo. Oh, eu estou crendo tanto. Você não está crendo coisíssima nenhuma. Amém? Porque ele disse: mas crendo, exultais com alegria. Quem está crendo vai festejar. Quem está crendo vai celebrar. Quem está crendo antecipa a chegada da manifestação. Eu não estou celebrando porque eu já tenho, já vi, eu já toquei a mão. Eu estou celebrando porque eu sei que Deus está cumprindo na minha vida o que Ele prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais ataque satânico, mais festa. Quanto mais oposição, mais celebração. Como é que eu vou lidar com isso? Comece a pular, comece a rir, comece a dançar na presença de Deus, louvando a Ele. Imagine o diabo lá, puxando o arco, lançando a flecha dele, maligno, dardo inflamado em você. E assim que bate em você, você, oh glória! Aí o diabo olha para o demônio. Aí ele diz:
Mas que dardo foi esse que você me deu? Eu pedi um dardo inflamado, seu imbecil. Agora faça direito essa vez. Aí ele pega, e aí ele puxa. E ele solta, aí quando bate no irmão, ele, oh glória a Deus! Aí o diabo diz, que doideira é essa? Rapaz, jogue fora, esses dados todos, jogue fora. Esse lote não prestou. Mande de volta, eu quero reembolso. Aí ele vai para o outro demônio. Aí ele diz, me dê um dardo. Agora, esse daqui. Esse vai acabar com ele. Aí ele toca fogo na ponta. Ele diz, agora ele não escapa. E ele puxa. E ele lança. E quando ele lança, bate no irmão, imediatamente, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque quanto mais oposição, mais festival que o Filho de Deus faz na cara do diabo. Aí vai chegar uma hora que o diabo vai ficar cansado. Ele vai dizer, rapaz, sabe uma? É melhor a gente guardar as flechas. Porque toda vez que atira, ele celebra. Toda vez que lança, ele dança. Toda vez que ataca, ele pulga. Ele louva a Deus. Ele glorifica ao Senhor. Talvez você não percebeu, mas Deus está lhe ensinando como festejar hoje à noite nesse culto. Como é que o crente celebra? Aleluia. Eu preciso voltar a estar em forma. Deixa eu beber água. Senhor da glória, me ajude aqui. Devia ter ficado no CrossFit lá na Argentina, não era? Aí eu estava melhor hoje. Quem aqui já assistiu à final de uma Copa do Mundo? Levante sua mão. Aleluia. Quando um jogo desse porte termina, sempre tem duas reações distintas. O time que ganhou entra em campo e aí está vibrando, cada um se abraçando. Ganhamos! Riem, gritam, celebram lá no campo. E o time que perdeu vai saindo de fininho. Com a cabeça para baixo, com lágrimas nos olhos. Sabe que espiritualmente, o diabo está nesse time que perdeu. E nós que estamos no time que venceu. Mas quantos de vocês já conheceram alguém que não sabe perder? Sabe, aquela pessoa que quando perde, fica com raiva, xinga, chuta qualquer coisa que estiver por perto, fica bicudo e ainda tenta convencer aos outros que ela não perdeu de verdade. Já conheceu alguém assim? Sabe que o diabo é desse jeito? O diabo já perdeu, mas ele não sabe perder. E ele vai fazer de tudo para estragar a sua festa.
mas a fé não deixa. Deixa eu dizer uma coisa hoje à noite, o diabo vai fazer de tudo para estragar a festa de cada pessoa aqui presente. Mas a fé não deixa. A fé é como se fosse uma blindagem. Já viu aqueles carros blindados, bem caros, né? Que às vezes os artistas, os ricos e famosos, eles só andam nesse carro, pode atirar, pode fazer o que for, não penetra. Olha, quando você está revestido na fé de Deus, por mais que Ele tente estragar a sua festa, não te atinge. Bate e volta, bate e volta. Eu declaro em nome de Jesus que ataques de Satanás vão bater e vão voltar na mesma hora. Inclusive naquela época, eles preparavam os seus escudos. Os soldados romanos, eles colocavam óleo. E aquele óleo fazia com que, porque era feito de couro, né, o escudo, e aquele óleo fazia com que não tivesse rachaduras, porque deixaria o escudo bem vulnerável. Mas uma outra coisa que aquele óleo fazia é que deixava o escudo escorregadio. Então, às vezes, tinha momentos até quando uma flecha era lançada e o soldado colocava o escudo para se defender, a flecha batia e depois voltava na direção da própria pessoa que o lançou. É assim com o diabo. Quando você está numa posição de fé, a Bíblia diz para levantar o escudo da fé, aleluia, revestido do óleo do Espírito Santo, e quando vem a flecha do inimigo, não somente não te atinge, mas volta na cara dele. E se for um dardo inflamado, vai explodir na cara dele. Aleluia. Certa vez os filisteus confiscaram a arca da aliança. E essa arca é onde habitava a presença de Deus entre os homens. Davi era rei naquela época e ele não descansou enquanto a arca não voltasse para Israel. Agora, quando eles finalmente conseguiram trazê-la de volta, Davi ficou alegre demais. A Bíblia diz que ele tirou as suas roupas de realeza e ele começou a dançar diante do Senhor. Davi, o rei, estava lá dançando diante de Deus. Todo o reino estava lá, presente, assistindo. Pastor, não tenha vergonha de se manifestar na presença de Deus. Se Ele dizer correr, corra. Se Ele disser para pular, pule. Se Ele disser para dar uma oferta, dê uma oferta. Mas a manifestação que Ele te disser, faça com ousadia. Davi não estava nem aí. Sabe, nós temos que estar numa posição onde a gente não está nem aí. Quer ir mais profundo em Deus, você tem que estar numa posição onde você não está nem aí. Para quem está vendo, quem não está vendo, o que estão dizendo, o que não estão dizendo. Eu quero é Deus. Aleluia, lá estava Davi, o rei. Eu sei que já vai sair um meme. E não é profecia não, é porque já fizeram isso comigo. Eu só quero dar uma resposta para você, Deus está vendo, viu?
Deve estar no celular de alguns por aí. Eu não vou dar o luxo de fazer outro meme aqui, não. Mas quando Davi estava lá dançando, alegre, ele estava em festa. Você concorda que Davi estava em festa? Porque ele estava em festa. Ele ganhou a loteria. Ele ganhou muito dinheiro. O que foi? A presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter a sensação de alegria com muita coisa, mas nada nesse mundo deve lhe dar mais alegria do que estar na presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus é a abundância, a plenitude de alegria. Eu amo minha esposa, ela me proporciona muita alegria, mas ninguém me alegra como a presença do meu Deus na minha vida. É insubstituível. Aleluia. E lá estava Davi celebrando. E de repente, a sua esposa, cheia de capeta, chamada Mical, ela estava olhando de longe. E a Bíblia diz que ela o desprezou no seu coração. Vai ter pessoas que vão lhe desprezar. Vão lhe desprezar por causa da sua paixão por Jesus. Vão lhe desprezar porque você não entra no molde delas. Vão lhe desprezar porque você é um pouco selvagem. E você deixa ela um pouco desconfortável. Está me envergonhando. Mical fez isso com seu marido. Disse: olha que vergonha. Você é um rei. Olhe para isso. Tome vergonha, rapaz. Isso é um absurdo. Um homem do seu porte, com seu título, você aqui, pulando, parecendo uma galinha, sem cabeça, pulando assim. Quem nunca viu um negócio doido desse? Mical veio para tentar estragar a celebração de Davi. Na verdade, não era Mical naquele momento, era o próprio diabo. Mas Davi nem deu importância para ela. Ele continuou em clima de festa, independente do que ela falava. E é assim que nós temos que fazer quando o diabo tenta estragar nossa festa. Ele vai tentar estragar a sua festa, e Deus está lhe ensinando como nunca permitir que a farra santa cesse na sua vida. Esse mesmo Davi disse em Salmos 23:5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. O que ele estava dizendo com isso? Muitas versões traduzem a palavra mesa por banquete. Agora, um banquete não é feito em qualquer momento e nem de qualquer jeito. Esta é uma refeição grande e festiva. Amém? Aqui no Brasil, sabe fazer banquete. Eu já trouxe gente aqui dos Estados Unidos e ficaram assustados com o almoço do brasileiro. A mesa posta com tanta da coisa. Um banquete. Lá nas Filipinas, quando eu morava lá, e era um banquete, eles matavam o porco e colocavam ele por inteiro na mesa, com maçã na boca.
Não era qualquer refeição que colocava esse porco por inteiro, não. Era um momento especial. Era um momento festivo. E o que Davi estava dizendo é que mesmo se o diabo tentasse aprontar algo na sua vida, ele não ia parar de celebrar em Deus. Deus me preparou um banquete, não é no céu só não é nas bodas do Cordeiro não, é na presença dos meus inimigos que estão aqui mesmo, que vão assistir, eu comendo na frente. O diabo está lá, naquele vidro. E você? Gostoso. Uma delícia. Amém. Nas coisas do Senhor. Aleluia. Alguém está recebendo de Deus hoje? Diga comigo, o diabo não vai estragar a minha festa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Deixa eu ver o que eu vou deixar de falar. 1 Tessalonicenses 1, vamos abrir nesse versículo, esse será o último que, pelo menos eu peço para você abrir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, diga muita tribulação, não é pouca tribulação não, ele disse muita. Alguém aqui já passou por muita tribulação na sua vida? Ele disse, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nessa passagem, o apóstolo Paulo elogia os irmãos da Tessalônica, porque ele disse que mesmo em meio a muita tribulação, eles ainda se mantiveram com alegria no Espírito Santo. E no versículo 7 ele disse que esse comportamento deles era exemplar para todos os outros crentes da Macedônia e da Acaia. E com certeza de Aracaju também. Veja que a fé não precisa que tudo ao seu redor esteja bem para começar a celebrar. Fé celebra em todos os momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Bill Johnson disse algo que eu gosto. Ele disse, Jesus não viveu em reação ao diabo. Ele viveu em resposta ao Pai. O nosso foco não pode estar no diabo e no que ele está fazendo, mas sim em Deus e naquilo que Deus está fazendo. O desânimo bate, o desânimo vem quando as pessoas viram a sua atenção para ver o que o diabo está fazendo. Deixa para lá o que o diabo está fazendo e olha no que Deus está fazendo. Ignore o diabo. Não dê o luxo de perder um minuto do seu tempo com aquele cão nojento. Quando você tem um Deus tão grande, tão poderoso, que te ama tanto, que tem planos e propósitos para a sua vida que você nem imagina.
É para Ele que a gente tem que olhar. Paulo disse em Filipenses 4, versículo 4: alegrai-vos sempre. Quando? Ou sempre? Quer dizer, tipo agora? Sim, apóstolo, mas assim, é porque, no meu caso, quantos sabem que todo mundo tem no seu caso? Quando você começa a ensinar o que Deus diz na sua palavra, sempre tem alguém que diz, sim, mas no meu caso, como se fosse a única exceção da regra. Ai, Deus diz assim. Não, realmente, eu quis dizer que é em todos os momentos, menos nesse caso. Não. Em todos os casos, em todas as situações, em todas as tribulações, em todas as aflições, em todas as perseguições, em todas as dificuldades, em todos os problemas, alegrai-vos sempre! E caso, Edma disse que está querendo me levar para o médico para tirar cera dos meus ouvidos. Porque eu inventei dizer para ela um dia que eu fui fazer mergulho nas Filipinas e quando eu não conseguia descer muito por causa da pressão. E aí você tem que tentar soprar para o ar sair dos ouvidos para regularizar a pressão. Não conseguia. E quando eu cheguei na superfície, eu botei o dedo no ouvido, saiu uma bola desse tamanho de cera. Aí ela disse, meu filho, aí hoje ela reclama, ela disse, você não ouviu o que eu disse? E ela fica, às vezes, assim, meio frustrada comigo. Eu disse, minha filha, não ouvi, não. E pior é que às vezes ela começa a conversa aqui, e ela termina a conversa aqui. Então, o volume que era ali era um. Quando ela chega lá na cozinha, o volume já é outro. Isso também não ajuda. Mas caso Paulo disse, alegrai-vos sempre. Mas caso você não ouviu direito, ele disse, e digo de novo, alegrai-vos! Aleluia! Alguém está alegre aqui hoje à noite nessa igreja? Fique em pé, por favor.